Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito da paz, o Espírito de Deus, a glória de Deus, o Espírito Santo é a glória de Deus entre nós. Antes dele vir, Deus enviou o Filho dele, Jesus. Jesus era a glória de Deus entre nós. Mas antes de Jesus vir ao mundo, Deus enviou, através dos seus profetas, a sua palavra. A palavra dele, quando penetra dentro da gente, quando a gente recebe a palavra dele, é a glória dele dentro de nós. É muito magnífico. Não se trata de religião, não se trata de filosofia, se trata de vida. Vida. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. Quando a pessoa aceita, se submete, se sujeita à palavra de Deus, isto é, obedece à palavra de Deus, faz da palavra de Deus o suporte da sua vida, a fundação da sua vida. Ela coloca a sua vida ela pauta a sua vida sobre a palavra de Deus. Então, tudo acontece. Porque é Deus em nós. É a glória de Deus dentro daqueles que se sujeitam à sua palavra. Você sabe que nós sabemos que o mundo gira em torno da palavra. Tudo passa, tudo cessa, tudo acaba, mas a palavra jamais acaba. Seja a palavra do bem, seja a palavra do mal. A palavra, uma vez pronunciada, ela vai persistir por toda a vida, toda a eternidade. Aliás, Jesus fala sobre isso, que pelas nossas palavras seremos justificados ou pelas nossas palavras seremos condenados. E aí você verifica, você confere, você mesmo pode conferir na sua vida diária. Nós podemos ver isso na nossa vida diária. No nosso cotidiano, a gente pode conferir isso. Porque quando a gente se submete à palavra de Deus, quando a gente se sujeita à palavra de Deus, a gente se sente forte, mesmo diante das lutas, das situações difíceis, dos problemas. Você está participando desta live agora, nesse momento. Você há de convir que, por causa das suas palavras, você colhe bons frutos, ou por causa das suas palavras, você colhe maus frutos. Ou seja, por causa das nossas palavras, nós somos a bênção, ou somos abençoados, ou por causa das nossas palavras, nós somos amaldiçoados. É outro viés da bênção ou da maldição que nós temos falado esses dias. E você verifica, quando uma pessoa sempre está lamentando, sempre está reclamando, está sempre choramingando, sempre confessando coisas ruins. Você pode ver,
é uma pessoa fracassada, é uma pessoa vazia, pobre, miserável do ponto de vista espiritual. Ela vive no mundo da carne, no mundo da derrota, no mundo da maldição, porque com as palavras dela, ela se amaldiçoa, porque ela fica lamentando, reclamando, e quanto mais a gente reclama, quanto mais a gente lamenta, ao invés de nós sentirmos bem, não, a gente sente pior. Isso aconteceu com o povo de Israel quando saiu do Egito. Quando ele saiu do Egito, quando Deus tirou aqueles milhões de pessoas lá do Egito que eram escravas e os levou pelos desertos, o que aconteceu? Eles lamentaram, eles reclamaram. Poxa, aqui a gente só fica comendo desse maná que Deus enviou do céu, o pão que desceu do céu, o pão de Deus desceu do céu, de graça. Ficamos comendo só desse maná. E reclamaram. Depois Deus mandou carne, e eles comeram carne de cordonizes até colocar pelos narizes, expelir pelos ouvidos, etc. Deus ficou irado com o seu povo. Deus ficou irado. Quando havia necessidade de água, estava lá a rocha que Moisés tocava com a vara e saía água puríssima. Então, aquele povo é o povo de hoje, é o povo da igreja, ou das igrejas, das instituições religiosas, ou da religião hoje em dia. Gente que vive a reclamar, lamentar, choramingar. E quanto mais a gente reclama, mais sofrimento a gente tem. E sabe por quê? Você sabe por quê? Por seguinte, quando nós lamentamos, reclamamos, nós estamos fortalecendo o mal que está em nós. Nós estamos dizendo para o mal que está em nós, olha, você é forte mesmo, hein? Poxa, você me deixa para baixo mesmo, hein? Se é uma dorzinha de cabeça, poxa, que dorzinha de cabeça, desgraçado que eu estou. Quer dizer, a gente fortalece o mal e se esquece do bem. Por isso, Jesus ensina que nós não devemos nos lamentar, que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. O amanhã não existe. Que a gente não deve ficar lamentando. Por quê? Porque nós temos motivos para nos alegrar, mesmo diante dos problemas. Se você tem dor de cabeça, se a gente tem dor de cabeça, graças a Deus pela dor de cabeça. Sabe por quê? Porque você tem cabeça. Você está vivo. Os mortos não reclamam de dor de cabeça. Então, sempre nós lamentamos ou bendizemos. Lamentamos os males, reclamamos, fortalecemos os males em nossas vidas e desprezamos o bem maior. Agora, é claro que esse entendimento que nós estamos levando para vocês, ele só resolve quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo. Só quando o Espírito Santo toma posse do nosso ser, do nosso corpo, faz do nosso corpo a sua morada, o seu templo. Isso mesmo. Quando o Espírito de Deus, o Espírito
que ressuscitou Jesus e ressuscita a cada pessoa onde ele desce, então a pessoa tem esse entendimento de reconhecer a grandeza de Deus, de reconhecer Deus em todas as coisas, mesmo nas lutas, nos problemas, nas situações difíceis. Amiga e amigo, isso não é conversa mole para boi dormir, desculpa lá a expressão. Isso é um fato, isso é uma realidade. Não lamenteis, não reclameis. Jesus é maravilhoso. Mas para que a pessoa possa viver uma vida reconhecendo Deus, o Todo-Poderoso em suas vidas, reconhecendo-o na sua inteligência, é só com o Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos: olha, não vou deixá-los órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou, mas enviarei da parte do Pai o outro Consolador, e ele estará para sempre convosco e em vós, o Espírito Santo. Quando os discípulos tinham Jesus, seguiam Jesus, os discípulos não eram convertidos, eles eram convencidos. Eles tinham Jesus fisicamente. Para onde Jesus ia, iam também os discípulos. E eles viram os milagres de Jesus. Eles ouviram da boca do próprio Deus as palavras de vida. Mas, quando Jesus saía e ficava só para orar, eles ficavam com medo. Porque na presença de Jesus eles eram fortes, como foi Pedro, né? Senhor, estou pronto para ir contigo até a morte. E Jesus disse: ó, Pedro, na verdade te digo que esta noite, hoje mesmo, você vai me trair 3 vezes antes que o galo cante. E realmente aconteceu aquilo. Mas por quê? Porque Jesus, o Filho de Deus, veio encarnado, veio em carne. Deus encarnado estava com eles, junto deles. E a carne deles viu, teve experiências com Jesus. Mas quando Jesus morreu, eles ficavam desorientados, ficaram perdidos, com medo, assustados por causa da perseguição. Mas quando Jesus ressuscitou e soprou sobre eles o Espírito Santo, pronto. Eles deixaram de ser covardes, deixaram de ser tímidos, deixaram de ser fracos e enfrentaram até a morte por causa do Senhor Jesus. Por quê? Porque agora eles não tinham a presença de Jesus física, mas tinham uma presença de Jesus em espírito dentro deles, a glória de Deus dentro deles. Aí eles enfrentaram os leões, enfrentaram as feras, eles enfrentaram o mundo, morreram, mas permanecem vivos por toda a eternidade. Quer dizer, a covardia, os lamentos, as reclamações, os choramingos, as disputas que haviam entre os discípulos, a mãe de Tiago e João chegou para Jesus e disse: Senhor, manda que no teu reino um filho meu esteja à sua direita e outro à esquerda.
Quer dizer, quando as pessoas não têm o Espírito Santo, elas pensam miudinho, elas pensam pequenininho, insignificantemente. E por isso são sofridas, por isso são carentes, por isso são fracassadas. Por quê? Porque lhes falta a luz divina dentro delas, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Aí você diz, poxa, bispo, eu tenho buscado o Espírito Santo, eu tenho querido o Espírito Santo, mas até hoje eu não recebi. Você sabe por que você não recebeu o Espírito Santo, amiga e amigo? Sabe por quê? Eu vou falar para você a verdade, porque só a verdade liberta. Eu não quero fazê-los sentir apenas a verdade, eu quero que vocês participem da verdade. Veja só, Jesus, para me salvar, ele teve que dar a vida dele. Então, quando ele deu a vida dele por mim, e eu ouvi, eu aprendi, eu entendi que para que eu pudesse absorver, ter aquela salvação que ele providenciou na cruz por mim, eu tinha que dar a minha vida por ele. É assim. É vida por vida. Não tem jeito. Então, quando eu entendi isso, e é claro que só o Espírito Santo pode iluminar a gente, pode dar aquela direção, então eu entreguei a minha vida para ele. Eu tinha os meus sonhos, como todo mundo tem. Jovem, eu tinha os meus sonhos, meus projetos pessoais. Mas quando eu abri mão dos meus próprios sonhos, dos meus desejos, das minhas cobiças, eu entreguei toda a minha vida para ele. Eu entreguei tudo. Agora, Senhor, eu não quero nem mais viver. Se o Senhor quiser me levar agora, graças a Deus. Mas ele quis que eu ficasse vivo. E então eu disse, agora eu quero que o Senhor me ensine a levar para as pessoas o que o Senhor acabou de me dar. E é isso que nós vimos fazendo durante todas essas décadas. Por quê? Porque ele me deu e eu correspondi à sua dádiva. Eu não disse apenas, Senhor, muito obrigado pela tua salvação. Não. Eu tive que dar, oferecer a minha vida para ele. Ele mesmo disse, Jesus disse assim, olha, o Pai não nos tem dado o Espírito Santo por medida. Não é um pouquinho do Espírito Santo. Não. É 100%. Ora, usando a inteligência, nós haveremos de convir que, se ele nos deu 100% dele para nós, o que ele quer da gente? 80%, 90%, 99%? Não. 100%, é tudo. E você não recebeu o Espírito Santo por causa disso. E na realidade, você não entregou toda a sua vida. Não, bispo, eu entreguei. Você pode até confessar, falar, eu entreguei, mas lá no fundilho do seu coração, nas profundezas da sua alma, você entregou apenas parte de si e reservou alguma coisinha para si mesmo. Porque é impossível quando uma pessoa dá a sua vida para Jesus 100%, vai no altar e coloca ali todo o seu ser, espírito, alma e corpo e assume a fé no Senhor Jesus de verdade, ainda que seja abandonada
abandonado pelos amigos, conhecidos, ainda que seja esculhambado pelo mundo, odiado, perseguido, injustiçado, ainda que tenha que enfrentar o inferno por causa dele, a pessoa não tem problema. O que há dentro de mim é maior do que tudo que o mundo me faz ou oferece. Então, quando uma pessoa se rende, se entrega de verdade, então ela recebe o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já foi dado. Ele já foi dado para todos. Todos. Obviamente, todos os que creem. E creem em Jesus não é simplesmente um sentimento. Eu gosto de Jesus, eu amo Jesus, ele morreu. Não. A crença é um casamento, é uma união, é uma aliança com Deus eterna. Ele entrega a vida dele para você, você entrega a sua vida para ele, que é o matrimônio, o sagrado matrimônio. O sagrado matrimônio. Quando nós nos casamos, puxa vida, a Esther se entregou 100% para mim e da mesma forma me entreguei para ela. E por isso estamos casados e vamos continuar até o fim. Por quê? Porque houve um pacto, uma aliança, um casamento. Houve uma entrega total. Então, eu tive que deixar os meus entes queridos. A minha mãe era Deus para mim. Eu tive que deixá-la em segundo plano. Eu tive que deixar os meus entes queridos em segundo plano, tudo por causa de Deus. E com a Esther não foi diferente, eu tive que priorizá-la. Depois de Deus seria Esther. Nem os meus filhos tampouco vieram ocupar o lugar de Deus. Não, primeiro ele, porque a minha vida já tinha sido entregue para ele. Depois veio a Esther, e eu falo por mim. E depois os filhos. Quer dizer, há uma escala. Que isso é provado na nossa vida diária. Então, amiga e amigo, talvez você não tenha recebido o Espírito Santo porque você tem alguém ou alguma coisa ou algum projeto pessoal acima dele. E aí, como que pode você receber o Espírito Santo? Não dá, não dá. Os seus dízimos, suas ofertas, seus sacrifícios não tem sentido, não tem valor enquanto você não colocar toda a sua vida no altar. Deus quer a sua inteireza de vida, para que a glória dele, venha fazer morada em você. Deus não aceita dividir o primeiro lugar com ninguém. Ninguém. Nem marido, nem mulher, nem pai, nem mãe, nem filho, nem profissão, dinheiro, mundo, nada. Se ele não for o primeiro na sua vida, ele não vai fazer parte dela. E por isso você pensa, você se ilude. Mas eu amo, eu creio, eu já fui no altar. Mas Deus sabe o que está faltando. Você não foi com inteireza de coração. Por isso Jesus disse para os seus discípulos: buscai primeiro o reino de Deus, quer dizer, o governo de Deus. Mas cadê o reino de Deus? O reino de Deus é espiritual e você só pode vê-lo, percebê-lo, quando você priorizá-lo na sua vida. O reino de Deus é governado pelo Espírito Santo. Quando a pessoa busca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida,
então o Espírito Santo, que é o governador, que é o Senhor, que é o rei do reino de Deus, entra na vida daquela pessoa. E então ela vive na justiça. E então todas as demais coisas são acrescentadas na vida dela. Quer dizer, quando uma pessoa tem o Espírito de Deus, ela não vive reclamando, lamentando, choramingando, não. Eu posso perceber na fisionomia das pessoas que, quando vêm junto do altar, eu vejo um olhar triste, amargurado, sofrido. Dá vontade de chorar, muita vontade de chorar, por causa, a gente vê a tristeza estampada no semblante das pessoas. E não tem maquiagem, não tem cirurgia plástica, nada pode minorar sequer aqueles semblantes tristes, olhos baços, murcho, sabe? Um olhar de peixe morto, e peixe que já morreu já há alguns dias. Pois é, assim. Você já viu o peixe morto? Os olhos do peixe morto? Pois é, assim são os olhos das pessoas que não têm o Espírito Santo. São pessoas, podem ser lindas, maravilhosas, mas o brilho dos seus olhos não irradia luz, nem alegria, porque ali há uma alma sofrida. E por isso que essa pessoa lamenta, reclama, choraminga, tudo para ela é ruim. Enfim, quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, ela só fala abobrinha, porque vive no reino deste mundo. E para você que vive no reino do mundo, entrar no reino de Deus, você tem que morrer para o mundo. Não tem outro jeito. Você tem que morrer para o mundo para que o Espírito Santo venha lhe dar vida, ressuscitar, e você poder entrar no reino dele, viver no reino dele. É isso. Eu não sei se eu consigo me explicar, mas eu tento fazer, só o Espírito Santo para convencê-los, mais ninguém. Se ele não falar com você, eu posso ficar aqui noite e dia sem cessar, falando, e não vai acontecer nada. Mas é assim, eu entendo que para você sair do reino de Deus, do reino deste mundo, para entrar no reino de Deus, é a sua vida inteira, sua mente, seu coração, sua alma, seu corpo, tudo, as vaidades, tudo, sonhos, projetos pessoais, tudo, é tudo por tudo. É aí que a gente usa aquele ditado, toma lá, dá cá, é tudo por tudo. Você talvez seja aquela pessoa que tem dado tudo para o mal, para receber do mal o tudo que ele tem. Então você só vai receber o que é mal. Então, amiga e amigo, pense, para você receber o Espírito Santo, você tem que pagar o preço. O preço é a sua vida, é o seu espírito, sua alma, seu corpo, tudo. É isso aí. Quando a pessoa faz isso no altar, então o Espírito Santo vem e faz dela uma nova criatura. Aí sim, a glória de Deus passa a viver dentro dela, e aí ela não fica falando abobrinhas, ela não fica lamentando, reclamando. Não, ela dá graças a Deus. Aí sim ela sabe dar graças a Deus todo o tempo. Deus abençoe você, amiga e amigo. E eu oro, eu quero isso, mas essa bênção
só vem quando o Espírito Santo vem sobre você e lá na sua mente, nas profundezas da sua alma, diz assim: haja luz. E as trevas se dissipam e vem o entendimento divino na sua cabeça. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.